Boa tarde a todos. Bem-vindos ao evento da Agência PUC Rio de Inovação, a AGI, realizado na Casa de Inovação na PUC, no Rio de Janeiro. Propriedade intelectual, a comercialização de tecnologias. Este evento é realizado em colaboração com a Casa de Inovação e com o apoio da Coordenação Central de Parcerias e Inovação, COPIM, Gênesis e TecGraf. Eu sou a Carla Montenegro, sou pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Eu trabalho também no Fortec, o Fórum de Gestão de Inovação, Transferência de Tecnologia, coordenando a região Sudeste. E é um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre um assunto tão importante, né? Inovação, propriedade intelectual e o quanto isso pode impactar a sociedade. Vou explicar um pouquinho como é que vai ser essa tarde. Nós iniciaremos com boas-vindas, né, do Raul Martins, coordenador da AGI. Depois nós teremos a apresentação de 3 docentes aqui da PUC. Professora Marley Velasco, falando sobre a sua patente Andador Robótico Autônomo, Liberdade e Segurança para Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência. Seguida da professora Camila Buarque, falando sobre sua patente Composto Promissor para o Tratamento de Fibrose Cística. E depois teremos o professor Luiz Fernando Marta, falando sobre o licenciamento do programa de computador, que é o Case F2. Ok, então, professor Marta vem antes. Em seguida, teremos a Priscila Ritt, gerente executiva e jurídico da AGI, que falará sobre o passo a passo para a interação com a Agência de Inovação, a AGI. Finalizaremos com um painel de debate, reunindo Priscila e Camila Buarque. Então, agora, para as boas-vindas, gostaria de convidar o professor Raul. Está gravando? Ok. Minha boas-vindas são 2 segundos, apenas para dizer, quer dizer, apresentar o grupo da AGI está aqui completo. 1, 2, cadê a Thaís? Está aqui, pronto. Esse é um grupo da AGI. Basicamente, nós estamos dentro da Vice-Reitoria de Desenvolvimento e Inovação, tá? E se vocês entrarem lá no site da AGI, vocês vão notar o que se cuida no momento, o que o grupo cuida. Cuida de 82 patentes vigentes, 178 marcas vigentes, que às vezes dão mais trabalho do que as patentes, 93 softwares registrados, isso aí é barbada, e 3 desenhos industriais. Além disso, o responsável dentro do NIT da PUC, que é a BRDI, por fazer todos os registros e fazer a interface entre o NIT e os outros órgãos que tratam do mesmo assunto. De resto, agradeço aos palestrantes, tanto a Marley quanto a Camila, está aqui, e mais o Nando, é o professor Marta. Vamos lá. É difícil conseguir. Que, na verdade, estamos agradando, mostrando os pontos que eles têm e o que eles enfrentaram por cada uma dessas coisas. E chegou o Guga para fazer o resto da boa-vinda. Então, sempre a casa hoje é do Raul. Não, é tua. Sejam sempre bem-vindos, eu acho que... Passa e volta. Que bom estar aqui, desculpa o atraso, mas eu estava numa recepção de um embaixador. Então, eu queria, na verdade, dizer boas-vindas a vocês. A Casa de Inovação aqui da PUC tem exatamente esse objetivo, que é receber as diferentes PUCs que existem aqui internamente. Que bom a gente estar falando sobre propriedade intelectual hoje, sobre transferência de tecnologia. Uma pauta super importante que a gente quer fomentar cada vez mais encontros nessa direção. Então, minha palavra é de boas-vindas, que seja um ótimo evento, todos que estejam acompanhando possam aproveitar esse momento. E parabéns, Raul, Priscila, todo o time da AGI pela iniciativa. Já apresentei, são 3 pessoas só. Bacana. Vamos lá. Obrigado. Muito obrigada, professor Raul. Muito obrigada, professor. Obrigado a você. E vamos chamar agora, então, a nossa primeira palestrante, que é a professora Marley Velasco,
que é docente do Departamento de Engenharia Elétrica e vice-reitora para assuntos acadêmicos da PUC-Rio. Doutora em Ciência da Computação pela University College London e mestre em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde também concluiu sua graduação em Engenharia Elétrica com ênfase em eletrônica. Chefiou o Departamento de Engenharia Elétrica entre 2009 e 2018 e fundou o Laboratório de Inteligência Artificial e Robótica Aplicada há 30 anos. Além da sua destacada atuação acadêmica, a professora Velasco foi vice-presidente da Computational Intelligence Society, IEEE, de 2020 a 2023, e é membro eleito do Board of Governance da sociedade e também de diversos conselhos editoriais de prestigiadas revistas científicas, incluindo, né, o Neural Networks. Professora Marley, bem-vinda. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos e todas. Né, eu agradeço bastante, né, o pessoal da AGI aí pelo convite. Agradeço a introdução, aí, não precisava de tanta coisa. Eles pediram para eu falar, na verdade, de um projeto, né, como eu comentei, né, esse laboratório que ela comentou, que a gente criou já há bastante tempo atrás, logo que eu voltei do doutorado, que trabalha com a área de inteligência artificial. Na verdade, né, as técnicas que eu trabalho têm um nome que é inteligência computacional, por isso que é Computational Intelligence Society, do I3E. Mas a gente desenvolve, há muitos anos, vários projetos com empresas, né, nessa questão de inovação. A maioria mais relacionada com software. Então, em termos de patente, né, esse foi um exemplo que é, na verdade, o resultado de uma dissertação de mestrado, que já tem alguns anos, mas foi um trabalho muito bem sucedido desse aluno, que eu vou falar aqui rapidamente, pediram para eu explicar, e eu vou depois comentar. Na verdade, a AGI fez um trabalho excelente para a gente chegar em termos de patentear, porque a gente, né, que é da área acadêmica, orientando o aluno, o próprio aluno de mestrado, não tem esse know-how, né, de como fazer isso, como preencher todos os formulários. Então, a gente foi, na verdade, respondendo à demanda da AGI, que nos ajudou bastante, né? Bom, obrigada. Bom, então esse projeto essa dissertação de mestrado começou com essa ideia, né, de criar um dispositivo robótico, porque o laboratório não só trabalha com as ferramentas de inteligência artificial, mas também na área de robótica, né, que a gente chama de robótica inteligente. E a ideia era tentar criar algum dispositivo, isso teve o patrocínio na época também da FAPERJ, com o financiamento da FAPERJ, para construir todo esse andador robótico, que no início era mais para assistência a idoso, não que tivesse problemas, né, de não poder se locomover, mas de ajudar na locomoção de pessoas idosas, mas acabou também sendo expandido para quem tivesse qualquer problema, alguma deficiência visual, algum problema que poderia esse equipamento ajudar, né? Mas começou com essa área de mais para idoso. E a ideia era ter essas características, nessa navegação autônoma. Então, é um andador, não é uma cadeira de roda, é um andador, na verdade, mas que a pessoa não precisasse de ela dirigir o andador, né? O andador tem que ser uma coisa lenta, mas tem que ter todas essas questões, né, de navegar autonomamente para saber, área urbana, quer dizer, não é indoor, né, não é dentro de casa, é mais para andar na rua, mas que evitasse, né, obstáculos, até questão também de desnível, né, que uma idosa tem problema para detectar desnível. Então, isso tudo o equipamento tinha que proporcionar para evitar quedas e a pessoa poder se deslocar, evitando os obstáculos que aparecem, né, na rua, não só de pessoas, tem várias questões no meio do caminho, né? E ter essa interface, né, para que pudesse ter um dispositivo, rapidamente poder direcionar para onde que a pessoa que está usando esse equipamento quisesse se direcionar, e ter essa interface com o usuário também de forma bastante amigável, né? Então, na verdade, o dispositivo envolve vários sensores, né, para ter essa questão de direcionamento, a distância para o obstáculo, a orientação que né, o andador tem que se deslocar, a distância para o objetivo, detecção de desnível de obstáculo e, na verdade, o output desse controle, que a gente chama controle inteligente, que usa uma ferramenta, né, chamada lógica fuzzy, que, obviamente, eu não vou entrar em detalhes, mas que a saída, obviamente, é
direcionar os 2 motores que o equipamento tem. Tá? Aqui tem 2 videozinhos de menos de 1 minuto, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar, mas o projeto, na verdade, envolveu, primeiro, um simulador, claro, para verificar se tudo funcionava, né, com vários obstáculos. Então, ali está o robozinho ali embaixo, né, mostrando qual é a visão, entre aspas, né, do equipamento, porque ele tem que detectar desnível, ele tem que ter direcionado, né, para todas na frente dele para detectar obstáculo. Então, eu não sei se consegue clicar ali naquele simulador do vídeo, não sei quem que está controlando. Se não der, não tem problema. É só para mostrar. Né? Não precisa ter som, não. É só para mostrar mesmo. Mas não está mostrando aqui, não. Um pouquinho para cima. Você não consegue ver? Estava quase, né? Tinha uma hora. É porque ela não está vendo. Pronto! Você clica, mas aparece ali, né? Não sei, não está compartilhando. Bom, não importa, tá? É só para mostrar aqui que, na verdade, tem um robozinho ali, né? O simulado, e ali são todas essas bolinhas pretas, né? Esses são os obstáculos no meio do caminho. Então, o robozinho está andando, ele tem que desviar desses obstáculos, obviamente, ir mais lentamente. É uma coisa bastante controlada. E, claro, o usuário, né, tem um controle também, para não deixar o usuário poder até ter uma queda, se o usuário não puder ter controle. Mas ele direciona, né, com o objetivo, por exemplo, de chegar lá no final e vai direcionando o robozinho. Isso, obviamente, na parte simulada, para verificar se todo o software, tudo que está por trás, né, dessa inteligência funcionava, né, no ambiente simulado. E aí, depois, isso foi construído. Isso. Então, aqui, na verdade, é feio, né, porque isso é, obviamente, um protótipo, mas tem toda a parte, primeiro, do projeto, né, de como que é esse andador, em termos todos físicos e tal. E aí, depois, foi construída toda a eletrônica, através desse projeto com a FAPERJ, desculpa, para que pudesse, né, aqui em cima tem, né, no apoio, tem toda a questão de tato, tem todas as questões aqui de sensores para verificar desnível, e também tinha um teste, né, até que foi feito na própria PUC, colocando vários cones no meio do caminho, tinha o desnível do próprio meio-fio da PUC, para que, né, passando próximo, como é que ele ia detectar que estava perto daquele desnível, para poder evitar os obstáculos. Né? Infelizmente, não consegui mostrar o vídeo. Mas era um teste também, agora com o robô real, e verificando que tudo tinha funcionado. Bom, dado que, né, o projeto, nesse caso, de patente agora não é de software, né, não é de registro de software, mas era um equipamento, a gente entrou em contato com a AGI, que, obviamente, eu não preciso nem falar, né, da importância disso, né, de valorizar, né, o desenvolvimento intelectual, científico, não só, né, que é da PUC, mas também de quem está envolvido no projeto, né, tanto os professores quanto os alunos. Então, isso, o próprio aluno teve muito interesse, ajudou bastante, e teve essa interação, né, porque, como eu comentei, de grande ajuda da AGI, porque envolve realmente vários formulários, até a forma de apresentar, né, o que foi desenvolvido. E isso tem um impacto, até no caso do aluno, teve um impacto. Teve um impacto bastante importante na carreira do aluno, depois ele foi contratado para desenvolver várias outras coisas na área de eletrônica, era um aluno também bastante eficiente nessa área de eletrônica. Então, essa foi a ideia desse projeto, mas a gente também já fez, né, registros de software também através da AGI. Mas acho que era isso, não sei se tem alguma pergunta. Bom, gostaríamos de convidar agora o professor Luiz Fernando Marta,
Ele é professor titular de Engenharia Civil na PUC, Rio de Janeiro, membro do Instituto Telegraph de Desenvolvimento de Software Técnico-Científico da PUC Rio. Tem doutorado em Engenharia Estrutural pela Cornell University, onde atuou no Cornell Fracture Group e no Cornell Program of Computer Graphics. De 2012 a 2022, foi vice-decano de graduação do Centro Técnico Científico da PUC Rio e, desde 2022, exerce o cargo de vice-reitor de Infraestrutura e Serviços da PUC Rio. Seus interesses de pesquisa incluem análise estrutural, mecânica, computacional, software educacional, geração de malhas, modelagem geométrica e computação gráfica. Ele é o criador do F2. Bem-vindo, professor Marco. Boa tarde. Na verdade, o que eu vou falar sobre um paralelo. Essa história começou na verdade, em 89, quando eu fui fazer meu doutorado, seguindo os passos do professor Marcelo Gattais, que foi para Cornell em 70, não, na verdade 89 foi quando eu voltei. O Gattais foi em 78 para Cornell fazer o doutorado e eu tinha sido estagiário do Gattais aqui em 77. Então, me orgulho de dizer que sou a pessoa mais antiga na PUC que trabalhou com o Gattais. Então, ele voltou em 82, eu trabalhava na Promon e ele deu uma palestra para mim lá na Promon e eu falei, é lá que eu vou, na Cornell. Então, foi por isso que eu fui para Program of Computer Graphics e eu trabalhei num grupo de engenharia dentro do Program of Computer Graphics e, por acaso, o meu orientador tinha essa veia de software educacional e eu voltei com isso. Então, só para dar um exemplo do reconhecimento disso tudo, isso é muito antigo, comecei a desenvolver o F2 em 90, quando eu vim para a PUC. Isso aqui é uma charge que uma pessoa que eu não conhecia, passei a conhecer depois, de um grupo do TQS. O grupo TQS é um software brasileiro que faz projeto estrutural, que é muito conhecido. E um outro amigo meu, que é professor da UNB, que está nesse grupo, me mandou essa charge. E isso é a minha vida. Eu não posso ir a congresso. Posso ir a congresso, que querem selfie comigo todo tempo. Eu sou famoso, não é pelo F2. Eu lancei 2 livros, escrevi 2 livros. O primeiro livro é realmente um livro muito bom e tudo, mas a aceitação foi porque é o autor do F2. Então é um negócio assim, é muito grande. Então, essa versão aqui foi uma versão 2 que eu realmente beneficiei durante esses anos todos pelo TechGraph. O TechGraph desenvolve ferramentas básicas de computação gráfica, mas que teve, sim, isso foi muito influência do Gattais, de fazer um software básico genérico, pronto para ser compartilhado. E todos nós usávamos esse software. Eu era gerente de projeto lá, minha equipe desenvolvia, e durante o fim de semana, durante a noite, eu fazia minha ferramentinha educacional. Eu tinha essa veia de fazer software educacional. Eu gosto mesmo de dar aula, né? E eu fiz isso para preparar minhas aulas, preparar minhas provas e tal, e fui fazendo. Esse troço viralizou. Então, pode passar, eu vou passar rápido isso. E foi evoluindo ao longo dos anos. Você vê que começou lá em 91, 90, e eu fazia isso sozinho. Tá? Isso é hobby, é um prazer. Né? Como eu disse, é uma vida paralela. E foi evoluindo. Assim, lancei, foi também a evolução do ambiente todo. Isso aqui, essa versão anterior foi feita quando eu fiz meu sabático no Instituto Superior Técnico de Lisboa, a versão anterior a essa, que foi que eu chamei de versão Lisboa. E ela já está com uma cara já mais moderna, eu fui muito feliz eu tinha tempo disponível para fazer as coisas que eu queria, e houve uma evolução grande também das ferramentas básicas do TechGraph naquela época. Ainda tudo muito desktop, nada web. Aliás, esse é o problema atual, é exatamente isso. Infelizmente, as ferramentas básicas para desktop que nós desenvolvimos lá no TechGraph são facílimas de qualquer pessoa como eu, que não sou da área de computação, sou engenheiro, sei programar, mas é facílimo de usar. Não é a mesma coisa para a web, gente. Isso aí eu não sei
Acho que vai chegar um dia que nós vamos ter ferramentas fáceis de qualquer leigo usar, mas ainda não é assim. Então, esse é o problema, na verdade, hoje. Tá? E hoje não tem sentido nada sem web. Né? Então, mas aí aconteceu uma coisa. Em 2014, eu fui chamado pela Mills Escoramento. Tá? E, por um acaso, 2 dias antes dele ser chamado, um aluno meu de mestrado, que estava para defender a tese de mestrado, perguntou: vem cá, o que você vai fazer da vida? Olha, a minha família é dona da Mills. Eu falei assim: você não tem problema, você vai para a Mills. Aí ele falou assim: meu pai não deixa. Vai crescer, aparecer. Você não vai ficar aqui, não vai entrar na Mills só porque é meu filho. Isso ele me falou 2 dias antes de eu ser chamado pela Mills. Aí a Mills, eu cheguei para eles e falei: bom, legal, eu tenho uma pessoa para trabalhar com vocês, vocês vão contratar tal pessoa. Aí vai ter uma... E eles falaram assim: quem é? Eu falei: dei um nome. Ele falou assim: e quem é? Aí eu falei assim: cara, vá procurar saber. Ele depois me devolveu, assim: pô, é o filho do dono. Pois é isso. E aí o que aconteceu? Ele falando, aí o dono, o pai dele, falou assim: de jeito nenhum que vai ser contratado por causa disso. A Mills contrata o Tecgraph e o Tecgraph contrata o Pedro. Então... E foi assim que aconteceu. Durante 1 ano e meio eu fui financiado pela Mills. Eu coloquei, o que eles tinham é o seguinte: a razão deles quererem isso é que a Mills tem esses perfis que só eles fabricam. Isso não é padronizado. Então, o F2, por incrível que pareça, para mim foi uma surpresa, era usado para as pessoas que faziam projetos de andaime, de escoramento, e eu não sabia disso, nem sabia que podia fazer isso. Mas o problema é que as pessoas entravam com os perfis convencionais e os usuários erravam nos valores, não sabiam colocar, e a Mills queria que eu colocasse a tabela de perfis dele dentro do F2. E o Pedro fez para mim, e colocou, e por acaso a gente foi muito mais. O Pedro era genial. E a gente fez um negócio, e aí, quando foi em 2016, tinha batido a crise, que foi, né, toda a história, a Mills fechou o contrato, falou assim: olha, não dá para renovar, porque a gente está em crise, está demitindo gente, não tem mais sentido. E eu fiquei com gostinho. E agora? Eu achava que esse financiamento de empresas, eu botava o logo lá da empresa, esse financiamento seria possível. Chamei o Ricardo Iog, na época, que ele estava na AGI, e falei: Iog, olha só, eu tenho essa história. Ele falou assim: vou chamar um amigo meu que é consultor de marketing digital. E não me lembro mais o nome dele, mas ele chamou e falou: olha, contei essa história toda, e ele falou assim: quantos são os usuários do F2? Aí eu fiquei mais surpreso ainda. Foi quando eu tenho um log diário de tudo que baixam na minha página, tudo. E isso aqui é um log do executável, .exe, não dos manuais. E vocês podem ver que esse verdinho, toda vez que lança uma versão nova, é exponencial. Isso chegou a 500 mil no total. E aí esse consultor de marketing falou assim: pronto, você pode vender. Por que você não vende? Você tem um mercado. E foi aí que veio a Marlin, pode passar. A Marlin, então, que aí foi a Chile que costurou essa... porque a PUC não tem alvará para vender software, não é isso, cara. Mas aí a gente fez uma parceria, a gente tem toda essa questão de pagar royalties, e é assim que é feito, e é feito até hoje. Tá? Só que não vende. Não vende. Ou seja, eu nunca consegui financiamento para ter uma equipe para desenvolver isso. Embora isso seja um problema, porque por que o sucesso do F2? O sucesso do F2 tem um nome: robustez e facilidade de uso. Eu nunca consegui que um aluno fizesse como eu faço. Desculpa, mas é meio arrogante, mas nunca consegui isso. Já tentei, vários alunos trabalharam comigo, mas para eu obter uma versão que funcione, só eu ralando para ter aquilo funcionando. E aí eu queria ter uma equipe mesmo que eu pudesse coordenar, grande para fazer, nunca consegui esse financiamento. Então eu não acho que seja uma história de sucesso, eu acho que é uma história engraçada, mas não é Enfim. E na verdade isso é um hobby, gente. Isso aqui é a minha diversão. Tá? Eu quando estava como vice-decano do CTC, e por mim eu ia diminuir minhas atividades na PUC,
e ficar fazendo o F2 e outros também, que eu tenho vários outros, também não é só isso, eu tenho um que... E aí é isso, quer dizer, aí aconteceu agora de eu estar na vice-reitoria de infraestrutura e eu estou assim angustiado, porque o meu problema é que eu não tenho tempo para fazer o F2. É isso. Muito obrigada, professor Marta. Então, nós já vimos 2 cases diferentes, né? Um dispositivo médico, um software, e como a PUC tem potencial para fazer muitas outras inovações, né, em diversas áreas. Então, agora a gente vai conhecer um case da área da saúde. Nós gostaríamos de convidar, então, a professora Camila Buarque, que é professora associada e coordenadora do Laboratório de Síntese Orgânica no Departamento de Química da PUC. Ela tem uma trajetória acadêmica e profissional como bolsista de produtividade nível 2 e cientista do nosso estado. Ela é formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde obteve seu doutorado em Química. Ela traz uma vasta experiência em Química Orgânica, especialização em síntese orgânica e desenvolvimento de compostos com potencial antiviral, anticâncer, antiparasitário e para fibrose cística. Além da sua atuação acadêmica, a professora também contribui para a comunidade científica, sendo membro efetivo da Sociedade Brasileira de Química e eleita secretária da SBQ, Sociedade Brasileira de Química, Rio, para o período de 2024 a 2026. Sua carreira inclui uma passagem pela indústria, trabalhou com registro de produtos, além de envolvimento em projetos colaborativos de destaque, como o desenvolvimento de testes rápidos para a detecção de SARS-CoV-2 e pesquisa em química forense. Muito obrigada, professora Camila. Obrigada. Só para cá também. Posso ir passando que tem animação. Obrigada, muito parabéns pela iniciativa. Achei super interessante conhecer aqui o trabalho dos outros pesquisadores. E, como ela falou, né, eu trabalho na síntese de compostos para várias doenças, mas existe um motivo pessoal para atuar mais na fibrose cística, né? Tenho o meu fibrose cística, então de 10 anos para cá eu venho trabalhando mais nessa linha. Então, assim, o que é fibrose cística? Muita gente não conhece, né? É uma doença genética rara que, assim, aqui, né, numa pessoa normal, a gente tem esse tipo de canais, né? Um canal que permite o transporte de íons, de água, né? E as secreções do nosso corpo ficam fluidas, né? E aí, na fibrose cística ocorre uma mutação, né, uma deleção da fenilalanina, e aí esse canal fica ou bloqueado ou parcialmente aberto, e aí esses íons, água não passam, né, e aí as secreções ficam muito espessas. E aí o que acontece é que até algum tempo atrás os pacientes passavam a ter uma baixa expectativa de vida, com muitas infecções, bactérias perigosas e dificuldade de ganhar peso, enfim, muitos problemas, né? E aí, há um tempo, uns 5 anos atrás, mais ou menos, a Vertex lançou o Trikafta no mercado. E aí veio quase como um milagre, né, para a fibrose cística. O Trikafta, né, ele tem esses 3 compostos, né, ativos, só quem é da área de síntese orgânica sabe, né? Mas, enfim, são 3 estruturas complexas, né, para ser feito, né? Bom, enfim, o mecanismo de ação, basicamente, eles atuam de forma que esse canal passe a ficar aberto, né, digamos assim. Ele vai lá para a membrana e consegue, então, ficar aberto para passar os íons e água. Só que, inicialmente, o custo era $360 mil por paciente por ano. Inviável, né? Alguns pacientes no Canadá, Estados Unidos e Europa conseguiram obter e tal, viram que era milagroso realmente, mas impossível obter aqui no Brasil. E aí foram esses 5 anos, eu também faço parte da Associação de Fibrose Cística, né, claro. E aí, muita negociação, indo a Brasília, negociando com a Vertex e etc. Finalmente, esse ano,
o Trikafta foi incorporado ao SUS e está em torno de R$80 mil, né, por ano por paciente, né? E ainda certo, bom, está sob patente, né, proteção patentária. Obviamente, esse preço daria para cair muito ainda se a gente fabricar aqui no Brasil. Obviamente, meus alunos já vêm aprendendo a fazê-los, né, para ser, quem sabe, no futuro a gente consiga produzir. Mas a patente, né, no nosso caso, foi relacionada a estes compostos, que são novos, né? Eu já buscava, né, substâncias que interagissem com esse canal que eu estou falando, para deixar ele aberto, né? Existe um planejamento, né, para isso. E depois de, assim, de uma triagem de muitos compostos que foram testados em Portugal, né? Tive que fazer uma parceria com o pessoal de Portugal. No Brasil não rolou, tá? E aí então eu fui até Portugal, tem uma professora, uma das mais renomadas nessa área, e ela topou, né, de fazer os testes de todos os meus compostos que eu tinha até então, e achamos essa série de compostos. Inicialmente a gente fazia por uma rota mais complicadinha, digamos assim, complicado explicar para vocês assim na linguagem, mas assim, mais etapas, mais trabalhoso, mais caro. Ao longo do tempo fomos aperfeiçoando, e então nesta patente a gente patenteou inclusive a rota sintética, porque ela agora está muito simples de fazer, dá para obter os compostos em larga escala, né? Mas enfim, então eles são corretores da proteína, né, dessa CFTR. Interessante aqui que eu destaco é que cada um desses compostos, esse SC50 indica a potência, né? Então quanto menor o valor, mais potente é o composto. O Trikafta é mais potente que cada um deles individualmente, mas são 3 compostos, né, com estruturas mais complexas, uma rota muito mais complicada de fazer. Então isso que também é muito interessante nisso aí. Bom, e aí esses compostos, então, inicialmente foram obtidos como uma mistura racêmica, mistura de enantiômeros, uma mistura de 2 isômeros, tá vendo? Para quem não entende, esse negócio aqui está para frente, o outro lá para trás, 50% para cá, 50% para lá. Qual é o problema de ser mistura racêmica? É a história da talidomida, né? Que muitas mulheres grávidas tomavam talidomida e causou o quê? Uma formação congênita. Porque às vezes um dos isômeros é o ativo, mas o outro é o tóxico, problemático, mutagênico, seja o que for. Então a indústria farmacêutica, a partir daí, começou a investir muito na obtenção de um dos isômeros, né? Aí tudo bem, vai ficar um pouco mais caro, mas conseguimos fazer inicialmente de um composto só uma separação, uma coluna assim, que separa os dois, só para ver quem era o isômero ativo. Conseguimos a estrutura de raio-x, é importante para a gente saber qual é o isômero, né? E descobrimos quem é o isômero ativo. Aí agora, né, também já é objeto da patente, a gente trabalha na síntese, né, enantioseletiva, que é a síntese para obter o isômero que a gente quer. Então, é um processo já um pouco mais caro, né, envolve uns catalisadores mais caros, mas a gente consegue, né, ir moldando para chegar ao isômero ativo. Aí conseguimos obter vários desses compostos, né? E aí essas proporções aqui, né, é essa pureza enantiomérica, né? Então, por exemplo, se for 90 para 10, é um bom resultado, né? Mais o isômero ativo que a gente quer, embora a gente ainda não tenha definido a configuração, né, se é o isômero que a gente quer, mas o catalisador tende a ir moldando para esse lado. Está faltando definir essa configuração, só ter certeza que é ele mesmo, e aí fazer também os testes biológicos com todos esses compostos, né? E então isso tudo estava nessa patente, que então tem o pessoal de Portugal,
A UFRJ também, que trabalhou na separação, né, da mistura. E aqui é o meu laboratório, né, porque eu sou da geração que gosta de Instagram. E está aqui, então, na Universidade de Lisboa, o Instituto de Química da UFRJ participando. E, enfim, foi isso que é essa minha história. Muito obrigada, professora. Gente, eu queria também aproveitar o gancho, né, que a professora falou que da inovação local no Brasil, né, que se a gente conseguir produzir aqui no Brasil, a gente consegue diminuir muito o custo do remédio para a população, né? Então tem um edital aberto chamado PDIL, PDIL, que é um edital do Ministério da Saúde, aberto a ideias inovadoras apresentadas por ICTs. Então, a PUC-Rio, vocês podem apresentar projetos lá em parceria com a empresa, em parceria com outra instituição, para desenvolvimento de projetos inovadores. Está aberto até o dia 23 de setembro. É sempre assim, muito em cima, né? Mas a gente sempre confia que às vezes também prorroga. Então, vocês podem dar uma olhada, conhecer esse programa, tá? Do Ministério da Saúde. Bom, agora a gente vai convidar a Priscila Ritt. Ela é gerente executiva e da parte jurídica da AGI. Ela é gerente executiva da Agência de Inovação, com sólida experiência na área jurídica e em gestão de ambientes de inovação. Antes de assumir essa posição em abril, ela trabalhou por quase 9 anos no Gênesis, na incubadora da PUC-Rio, onde atuou como advogada e gerente executiva. Priscila é formada em Direito na Universidade Cândido Mendes, pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e Direito Empresarial pela PUC-Rio. Muito bem-vinda, Priscila. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, obrigada pela presença, bem-vindos. Como a Carla falou, eu me chamo Priscila, eu faço parte do time da Agência de Inovação da PUC, mais conhecida como AGI. Tenho um histórico, uma trajetória nesse ecossistema de inovação dentro da PUC, porque eu vim do Gênesis, né, da incubadora de startups da PUC, que foi minha grande escola. E hoje eu estou aqui na AGI como gerente executiva, atuando como gerente executiva e também dando apoio na área jurídica. A minha equipe está toda aqui, como o Raul já apresentou, mas vai aparecer a fotinho deles aqui, essa equipe grande. Larissa, Thaís e o Raul, que é o nosso coordenador executivo. E a ideia hoje é fazer uma apresentação bem rápida, porque a gente está com o tempo meio corridinho, que vai ter o painel ainda, só para vocês conhecerem um pouquinho, que eu acho que talvez nem todo mundo conheça o que é a AGI, qual o trabalho da AGI e como é que a gente faz para ajudar esse passo a passo da propriedade intelectual dentro da PUC, da transferência de tecnologia. Vocês viram cases aqui de patentes, né, que aconteceram, que foram criadas dentro da PUC, de cases de transferência de tecnologia, como o programa de computador do professor Marta. E a gente vai explicar como é que a gente ajuda nesse processo. Então, vamos lá. Primeiro, só conceituando, o Raul já falou, mas a gente faz parte desse ecossistema de inovação da PUC, junto com outros 4 grandes atores, que é a Coordenação Central de Parceria e Inovação, CCPIN, a Coordenação Central de Projetos Patrocinados, a Coordenação Central de Desenvolvimento e Integração, a Incubadora de Empresas Gênesis, né? Então, esses são 5 atores que fazem parte desse ecossistema, que está ligado ao NIT, ao Núcleo de Inovação Tecnológica da PUC, que é a Vice-Reitoria para Assuntos de Desenvolvimento e Inovação. Qual é o principal objetivo da AGI, para vocês entenderem em linhas gerais? O nosso principal objetivo é disseminar a cultura da inovação, né? E o nosso foco, claro, é em mostrar a importância de proteger esses ativos, essas tecnologias geradas dentro da PUC, através do direito de propriedade intelectual, e também fazer todo o processo de transferência dessa propriedade intelectual, trazendo impacto positivo para a sociedade, né? Gerando um impacto aí ambiental, social e econômico na sociedade. E hoje a gente faz esse trabalho através de uma sensibilização, né? Então, a gente sensibiliza a comunidade PUC-Rio com eventos como esse e também através das nossas redes, né? De nossos canais de comunicação, onde a gente está o tempo inteiro tentando mostrar a importância de se proteger esses ativos que são gerados dentro da universidade, né? Nos órgãos oficiais de proteção. No Brasil é o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e também da importância de se pensar na aplicabilidade prática desses ativos, né? De pensar nesses ativos como ativos que vão realmente resolver um problema real da sociedade, que vão gerar impacto
e, claro, que vão poder ser transferidos para o mercado para poder gerar não só esse impacto, mas um retorno financeiro, tanto para a universidade quanto para inventores. Então, essa parte da transferência de tecnologia, que o professor Marta trouxe até um case para a gente, ela é importante de frisar, porque a gente realmente acredita que é nesse processo que a invenção se transforma em inovação. Então, a gente acredita que através da transferência a gente consegue levar esse impacto para a sociedade. E a gente sabe que, na maioria das vezes, esse não é o know-how do inventor, né, do pesquisador. Então, a gente ajuda a fazer essa busca ativa de mercado, de empresas interessadas nessa tecnologia. Gente, eu só vou precisar beber água de vez em quando, porque eu estou numa secura. Esse tempo está doido. Ah, nossa equipe. Ah, passei muito rápido pela nossa equipe. Então, a nossa equipe grande, o Raul Martins é o nosso coordenador executivo, eu estou como gerente e apoio jurídico. A Thaís Camargo e a Larissa Vandaletti são analistas de planejamento e organização e são as nossas grandes especialistas em propriedade intelectual. Espera aí que eu estou voltando ao invés de passar, né? Ah, acho que foi eu e você, Lari. Volta só um. Tá, obrigada. Dentro das nossas atribuições, essas são as 3 principais frentes que a gente atua: assessoria em propriedade intelectual, conexão com o mercado e cultura e formação. Como a gente faz isso? Assessoria em propriedade intelectual. A gente recebe as comunicações de invenção, né, de tudo que for desenvolvido dentro da PUC-Rio, né, é importante ressaltar isso, que a PUC-Rio ela é titular de todas as invenções que são desenvolvidas com os recursos institucionais da PUC, ou seja, utilizando os recursos materiais, humanos, infra, equipamento, tudo que a universidade oferece para que as pesquisas sejam desenvolvidas e que acabam sendo criadas aqui dentro são de titularidade da PUC, garantindo, claro, o direito dos autores e a divisão de ganho econômico caso essa tecnologia venha a ser explorada comercialmente pela PUC. E esse é o grande objetivo, né? A gente avalia essa comunicação que a gente recebe. Depois, lá na frente, eu vou explicar como é que funciona essa comunicação em termos práticos, tá? Por aqui eu só vou fazer um resumo. A gente avalia e dá encaminhamento a essa comunicação, né, para a proteção do resultado da pesquisa em propriedade intelectual. Essa avaliação ela é feita de 2 maneiras, tá? Existe uma avaliação técnica, que realmente ela é feita com um auxílio de especialistas em propriedade intelectual. A gente conta com uma parceria com o escritório, que é especializado em propriedade intelectual, que assessora a gente nessa análise técnica, mas existe uma análise prévia interna feita pela PUC, que é para saber se essa tecnologia ela atende os requisitos que a PUC, a universidade, estabelece, né? Que são requisitos éticos, que são questões de potencial comercial, se aquela tecnologia ela realmente tem potencial no mercado, se ela realmente vai gerar impacto ou não, isso tudo é levado em consideração na hora da gente pensar numa possível proteção, tá? A gente faz a gestão do portfólio, a gente bota PI, que é a abreviação de propriedade intelectual, da PUC-Rio. E o que consiste essa gestão do portfólio? Essa gestão do portfólio consiste em a gente avaliar, definir, né, quais são as invenções que vão ser protegidas, aquelas que vão ser descontinuadas, tá? Porque é uma avaliação que a gente faz periodicamente, considerando esses critérios que eu falei há pouco. A gente faz todo o processo, claro, né, de acompanhamento desses pedidos, dessas proteções nos órgãos oficiais, durante toda a sua vigência. E, claro, o acompanhamento dos casos de transferência de tecnologia e distribuição de royalties, se houver. Eu e esse passador. A gente divulga os resultados das pesquisas desenvolvidas na comunidade PUC-Rio com vistas a gerar interesse para a transferência de tecnologia. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito cada vez mais forte agora, porque a gente está sendo assessorado por uma agência de comunicação, e a gente acredita que esse marketing é muito importante para que as empresas tomem conhecimento do que é gerado aqui dentro, né? Então, a gente até pede o apoio de vocês para acessarem as nossas redes e tomarem mais conhecimento disso, poder divulgarem isso também no ambiente de vocês, porque é uma corrente, né? Aí a conexão com o mercado. Na conexão com o mercado, a gente apoia na negociação de contratos de transferência de tecnologia e de know-how. Então, a gente faz esse apoio na negociação, né, nessa triangulação. É claro que a gente está falando aqui de know-how também, porque a transferência de tecnologia ela não necessariamente precisa ter uma patente desenvolvida, tá? Muitas vezes o know-how, que é o que a gente chama do saber fazer, é de grande interesse para uma empresa. E ele pode sim ser negociado através de uma contraprestação fixada. Então, a gente também ajuda nesse processo.
A gente recebe demandas de empresas em busca de parceria tecnológica. A gente tem esse processo, até no nosso site, que a gente tem ali uma aba para o setor empresarial. Então, a empresa ela consegue ver o nosso portfólio de patentes, digamos assim, toda a nossa vitrine do que é desenvolvido ali dentro. E se ela tiver interesse em transferência de tecnologia de alguma daquelas invenções, ela pode entrar em contato com a gente. Ela tem todo o caminho ali pelo site. E, em colaboração com a assessoria jurídica da universidade, a gente também ajuda em toda a burocracia para a formalização de contrato, né? Que a gente sabe que também tem essa parte chata, mas necessária, de formalização do contrato das transferências de tecnologia, que podem acontecer em várias modalidades. Aí, não vou entrar no detalhe, mas a gente pode fazer licenciamento, a gente pode fazer cessão, projetos de PDI. Cultura e formação. Dentro da cultura e formação, um pouquinho do que eu falei no início, né? A gente trabalha essa difusão, dessa disseminação dessa cultura da propriedade intelectual dentro da universidade, promovendo treinamentos e eventos na área, inclusive, quem tiver interesse no nosso site, também na aba, se eu não me engano, Comunidade PUC, você pode agendar uma palestra, um treinamento que você tem interesse que seja feito no seu departamento, que a gente vai fazer essa palestra. Então, só você colocar lá a data, qual é o seu interesse, que a gente vai prestar esse serviço para trazer conhecimento para toda a comunidade. E a gente apoia, claro, iniciativas de capacitação sempre, né, tanto dentro da PUC, né, que são promovidas pelos ambientes de inovação, pelo Gênesis, pela CCPIM, como os dos nossos parceiros externos, como o próprio NPI, que está o tempo inteiro divulgando cursos gratuitos de capacitação. Obrigada, Lai, porque não está indo. Então, aqui em termos práticos, como é que funciona a jornada de transferência de tecnologia dentro da PUC-Rio, né? É a AGI que trata de todos esses trâmites, tá? Que envolve da proteção até a transferência. Pode passar. E tudo começa com a comunicação da criação, que eu falei para vocês. E como é que comunica essa criação? Através do nosso canal de atendimento. Então, a gente tem um sistema online, que é o canal de atendimento que hoje acho que todos os departamentos da PUC usam. O link está lá no nosso site, está dentro da comunidade PUC Rio, você vai ver essa carinha aqui e vai começar a sua jornada. Feita a comunicação de invenção, é importante só mencionar que na hora que você for comunicar a invenção, você vai ver que tem documentos importantes para você anexar. E no site você baixa, tem formulário de invenção, que é um documento que você tem que ali informar dados muito importantes para a gente, sobre os dados sobre os inventores, se há cotitular, né, se foi feito com a titularidade com alguma outra instituição, qual é a participação, contribuição de cada inventor nessa tecnologia, um descritivo, claro, técnico da tecnologia, se tiver desenho, se tiver esquema técnico, a gente pede também. Isso tudo ajuda a gente a fazer o pedido. Aí a avaliação, pode voltar só. A avaliação é o que eu já expliquei para vocês, a gente faz aquela avaliação interna, né, dos critérios éticos, se atende os critérios éticos da PUC, se tem potencial comercial, se tem impacto, mas a gente principalmente faz uma avaliação minuciosa para garantir que a proteção seja nova ou original. Né? O que é isso? A gente faz a gente, junto com o escritório, né, que assessora a gente faz uma busca de anterioridade, no caso de patente, que é realmente para a gente garantir que a sua invenção ela atende o requisito novidade, que é um requisito essencial para a concessão de patente, que ela tem que ser totalmente nova, não pode existir nada similar ou idêntico, né, claro, ao seu já anteriormente registrado. Então, a gente faz uma busca em bases patentárias e não patentárias, nacionais e internacionais, para ver o que a gente descobre. Então, essa é uma fase muito importante. Pode passar. Aí vem o pedido, né, de proteção. Então, a gente prepara toda a documentação técnica e formal para dar entrada nesse depósito. No caso de patente, é o depósito pedido. No caso de programa de computador, é um registro. Tudo no INPI, né, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, perdão. E essa documentação, ela é uma parte, está no site, que é a documentação inicial que a gente precisa. Vocês vão preencher um formulário de invenção com esses dados e um termo de cessão também. E a gente vai acabar precisando de algumas informações e documentações complementares que a gente vai solicitando ao longo do tempo. Pode passar. A divulgação. A partir do momento que a gente faz esse pedido, a gente começa a divulgar, né? Que é uma parte que a gente considera muito importante. Então, a gente integra essa tecnologia na nossa vitrine tecnológica, esse QR Code dá direto nela, e aí a gente consegue divulgar, né? E a gente faz matérias, a gente faz posts recorrentes sobre as tecnologias, inclusive entrevistas com
os inventores, para a gente poder publicar isso com uma certa periodicidade. E a gente tem feito essa aproximação, né, desse marketing para realmente trazer empresas interessadas, né? E hoje a gente está sentindo que a gente, com a nossa mídia mais ativa, a gente está tendo mais retorno. Essa é a carinha da nossa vitrine, está lá no site. Ela é categorizada por área, né? E você vai abrir, tem lá cada invenção. Tem um resumo, claro, um resumo, né? Que vai explicar mais ou menos o que é aquela invenção, como ela funciona, para que ela serve, que problema ela está solucionando. Tem ali o nome dos inventores. Tem informações suficientes para a empresa se interessar, digamos assim. E, por fim, é a negociação, que é uma parte importantíssima, né? Em que a gente apoia o inventor na redação de contrato de transferência entre a universidade e a empresa interessada. Nessa fase da negociação, a gente, além de fazer essa busca, esse marketing, né, para receber empresas interessadas através do nosso site, da nossa vitrine, a gente está formalizando, a gente inclusive já formalizou uma parceria para poder comercializar, né, prestar mais serviços de comercialização das tecnologias desenvolvidas na PUC. Então a gente vai ter aí uma soma aí de pessoas, de analistas e especialistas que vão auxiliar a gente a fazer uma avaliação do nosso portfólio e selecionar algumas tecnologias que já estejam maduras, preparadas, e identificar no mercado quem são os potenciais interessados para que a gente possa trabalhar mais ativamente nessa busca e não tão passivamente. Então, isso começou agora, a gente está motivado para que isso dê certo. Bom, gente, resumão, assim, é claro que eu não entrei em detalhe técnico, mas eu estou à disposição, junto com a minha equipe, na Casa de Inovação, para tirar dúvida. Aqui tem o nosso Linktree com as nossas redes, para quem quiser já conhecendo mais informações sobre a gente. E no final eu estou aqui também no painel para tirar algumas dúvidas. Obrigada. Bom, agradecer a todos, foi muito bom. Sim, os professores vão ter que sair, que eles têm uma reunião agora. Muito obrigada, tá? Foi excelente. E destacar que a Agência de Inovação, ela é a guardiã da política da inovação da instituição, né? Então, tem um importante papel para colaborar tanto com os resultados que saem aqui do conhecimento gerado na PUC, quanto com essa aproximação com as empresas, que podem ser empresas nacionais, empresas estrangeiras, mas esse é o canal. O canal é a agência de inovação, né? O canal que faz essa troca, essa parceria, para que o produto chegue no mercado. O que é importante é que impacte as pessoas, né? Que as pessoas sejam impactadas positivamente. Então, vamos fazer agora um bate-papo, uma conversa. Eu gostaria de chamar a professora, chamar a Priscila, e eu acho que vai ter tempo para 2 perguntas no final, gente. Então, se vocês quiserem já elaborando aí algumas perguntas. Pode sentar onde você achar melhor. Passa o microfone, que é mais fácil. Bom, já começando, queria te fazer uma pergunta. Como foi a sua chegada na agência de inovação? Você sentiu que tinha uma novidade, algo que você não encontrava na literatura, um achado? E aí, como vai procurar o NIT, né? Como foi procurar a gente? Essa é uma pergunta boa, porque a gente tem muitas coisas interessantes, na verdade, né? Mas a gente fica sempre com essa questão de tem que publicar, tem que atender a CAPES, e não sei o que lá. E vai atropelando e a gente acaba nunca procurando a agência. No meu caso, a verdade é que a fibrose cística tem um apelo muito grande para mim, né? E eu realmente acreditei nesses produtos e, diferentemente de outros compostos, também na rota sintética, porque ela realmente é muito simples. Porque para os outros compostos que a gente costuma publicar, elas são difíceis, né? É bastante árduo assim, a síntese orgânica, né? A gente parte, assim, às vezes 100 miligramas, chega lá com 1 miligrama no final. É difícil escalonar, então tem tudo isso em jogo, né? E ela é realmente muito simples, então isso me animou também, tá? Então, quem tiver aqui prestando atenção nessa própria pesquisa, pode perceber que tem alguma coisa nova para a AGNI. Me diz, Priscila, por gentileza, como é que você... Que nível de maturidade, de desenvolvimento, né? Uma pesquisa precisa estar para que o pesquisador procure vocês?
Então, a gente sempre recomenda que uma pesquisa que gere resultados que possam ser tanto patenteáveis quanto registrados por programa de computador, que eles estejam o mais concretizados possível no sentido de maduros mesmo, porque, de fato, se eles ainda estiverem na fase de concepção, de ideação, plano de trabalho, a gente não consegue redigir um pedido viável de ser concedido. É claro que, assim, a gente sempre ressalta que ele não precisa ter aí, o resultado não precisa gerar um produto pronto para ser comercializado, tá? Isso não é necessário. Mas, de fato, eu preciso ter um nível de desenvolvimento onde eu já consiga conceder informações técnicas e funcionais sobre o produto, sobre o processo, bem robustas, para a gente fazer um pedido aí de proteção bem extenso, que contenha todas as funcionalidades, que no caso de uma patente, por exemplo, ele vinha trazendo os diferenciais em relação a outras invenções já existentes, isso tudo é de ser concedido. Então, ela não pode estar num plano de trabalho, num esquema, numa ideia, numa concepção. Ela precisa já estar num nível de maturidade um pouco mais avançado, não precisa ter um protótipo, não precisa ser ainda comercializável, mas ela precisa já dar essas garantias, né? E no caso de programa de computador, a gente ainda recomenda que o autor ele tenha o código-fonte em mão já pronto, sem necessidade de fazer, digamos assim, alterações substanciais, né? Porque isso concede a ele uma chance maior de não ter problemas nesse registro junto ao NPI. Professor, o pesquisador não tem tanta certeza se aquilo ali está nesse nível que você coloca. É possível procurar a AGI para explorar esse projeto? Não, sempre. Até foi importante essa pergunta, porque no nosso canal eu falei muito da comunicação, da criação, mas ele também tira dúvidas, né? Então, vocês vão ver que lá no canal tem os assuntos e vocês podem fazer consultas sobre dúvidas de vocês, né? É muito comum o pesquisador não saber nem se o produto dele, se o processo dele é patenteável ou não, é registrável, é protegível por direitos de propriedade intelectual ou não. Então, a gente faz essa análise prévia, então essas dúvidas podem ser tiradas pelo canal também. A professora, né, pesquisadora Camila, chegou lá, né? Chegou nessa etapa de maturidade, procurou a AGI. E como foi isso? A partir daí, o que você conseguiu vislumbrar? Você percebeu que ter uma patente depositada, né? Ela atrai parceiros de uma forma mais robusta? É interessante? Qual é a sua visão? Ainda foi patenteada há pouco tempo, né? Tem 2 meses, talvez. Está em sigilo. E assim, ainda não tem, né, nenhum... O grande feedback, assim, foi esse agora, tá participando aqui, poder, né, mostrar mais para as pessoas, porque antes eu não podia nem mostrar a pesquisa, né, porque também tem isso, né. Então, agora eu estou nesse momento de conseguir mostrar, né, as pessoas agora estão ficando, né, interessadas e tal. Agora, daí a chegar, né, alguém interessado para licenciar, aí eu imagino que tem um... Isso é importante destacar, isso que a professora falou, né? A partir do momento seguinte que você deposita uma patente, você já pode divulgar em congresso, falar que você que for necessário. Mas quais são os detalhes antes disso, né? Primeiro tem que procurar a agência, justamente para alguma coisa sem dar o pulo do gato, né? Explica para a gente melhor. Essa questão da divulgação, a gente dá muita importância, porque muitas pessoas não sabem, né? Existe ali uma necessidade de publicar, às vezes, um artigo, alguma coisa, um trabalho, e a gente recomenda que isso não seja feito antes do depósito, né? Então, recomendação. Se vislumbrar que tem uma possibilidade de patente, né, a ser protegida, o ideal é que entre em contato com a AGI para a gente fazer o pedido do depósito, né, junto ao INPI, o mais rápido possível, e antes disso não fazer qualquer tipo de divulgação ou de publicação, tá? Por que isso? Porque existe um requisito, um dos requisitos importantes para a concessão da patente é o requisito novidade. É um requisito que é adotado tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E o requisito novidade é você ser novo, original, não ter nada já parecido com o que tem disponibilizado aí no mundo. Então, você precisa garantir esse requisito. Então, o pesquisador, o examinador da patente, ele vai buscar documentos, né, nos bancos oficiais, e se ele achar alguma coisa que contenha uma matéria já antecipada por você no seu pedido na sua reivindicação, ele não vai conceder o seu pedido vai cair em exigência, porque ele não tem o requisito novidade. Então, a gente pede para guardar. Tem umas exceçõezinhas, porque tem um período de graça da lei, que diz que você tem, se você publicar em algum congresso, em algum artigo, você tem até 12 meses para entrar com pedido sem problema,
mas a gente recomenda não usar essa estratégia, porque nesse período também um concorrente seu pode pegar a sua ideia, se interessar e registrar na frente, né, depositar na frente, e aí o período de graça vai ser dele, né, não vai ser mais seu, você já não tem mais requisito novidade e perdeu. Então, a gente recomenda que não se publique nada mesmo, a gente está falando aí de trabalhos, seja de conclusão de curso, né, às vezes de uma dissertação, uma tese, uma entrevista para um jornal, uma matéria, um artigo científico, nada disso. Vê alguma coisa que a pessoa fala numa entrevista, alguma publicidade, né? Ela inviabiliza uma publicação. Mas é possível fazer as coisas de forma séria, né? Inclusive o Fortec, o Fórum Nacional de Inovação, Transferência de Tecnologia, que é uma associação que congrega, né, as agências de inovação e os NITs, eles estão sempre muito junto com todas as CCTs, sim, nesse sentido, para colaborar, né, em fazer métodos mais ágeis, porque tanto de um lado quanto do outro precisa funcionar para a coisa dar certo, né? Exato. Não pode também preencher tanto de burocracia, porque já tem uma série de coisas. Não, o processo é burocrático. Assim, o registro de computador é super rápido. A patente a gente já tem que ser mais realista, não é um processo rápido, né? Porque é um processo que tem muitas etapas, muitas formalidades. Mas é possível de fazer. A gente, acho que hoje, em 3 meses, talvez a gente tenha um processo pro pedido, mais ou menos já tudo arrumadinho, né? E assim, esse tempo, gente, eu acho que ele depende muito da colaboração dos inventores, tá? Porque é um processo que a gente precisa de muita colaboração, tanto na documentação, porque para redigir uma carta patente, ela precisa estar super extensa, super completa, né? As características funcionais, técnicas da sua invenção precisam estar todas muito claras, o seu quadro reivindicatório precisa estar muito claro também e preciso em relação ao escopo que ele vai atingir, né? Para que você consiga a extensão que você pretende com a sua patente. Se isso tudo não estiver muito bem feito, provavelmente vai cair em exigência. Então, para isso estar bem feito, a gente precisa dessa comunicação com o inventor o tempo inteiro. Então, um inventor muito ausente dificulta e torna o processo mais moroso, né? Mas, de fato, se a gente tiver essa colaboração, o processo acaba sendo muito mais rápido, né? Mas existe uma burocracia, a professora Camila viu, o dela foi um pouco diferente, porque a gente tem cotitularidade com outras instituições, né? A própria FRJ é cotitular, e quando a gente tem um cotitular, é importante até falar isso, quando a PUC tem cotitularidade com outra instituição, a gente, inclusive, negocia quem é que vai fazer o pedido, quem vai ser responsável pelo depósito, né? Porque, às vezes, a outra agência de lá tem um serviço mais em conta, e a gente negocia isso, mas aí cada um tem seu tempo, né? Mas, no final, deu certo, a gente já entrou com o pedido e está tudo correndo bem. Existe um arcabouço, né, no Brasil, que é o Marco Legal da Inovação. Isso. Então, dentro desse arcabouço, é possível fazer uma série de parcerias, utilizar uma série de instrumentos específicos, né, para tirar essa parte burocrática, né, e colocar na inovação. Então, a agência está completamente habilitada para colaborar com vocês na hora de fazer essa análise, né, do encaminhamento. Alguém tem alguma pergunta? Se não tiver fazendo umas perguntas, professor, tem alguma pergunta? Tem lá atrás. Acho que, por favor, você pode vir aqui para a gente poder botar o microfone? Senão, a transmissão não foi a sua pergunta, não sei o que é. Pode segurar já também. Obrigada, eu sou Mônica, professora do Departamento de Engenharia Mecânica. Eu queria perguntar a respeito dos custos. Como é que são os custos associados ao processo? Desde o início, quem que vai pagar, quem que não vai pagar? Será que eu posso segurar? Posso, né? Essa é uma pergunta bem importante, professora, porque, de fato, os custos, eles são do departamento da onde a pesquisa se originou, tá? Então, a gente tem os custos das taxas oficiais, não sei te dizer de cabeça, mas eu posso passar tudo por e-mail. A gente tem uma de custos, tanto para registro de computador quanto para patente, as taxas que o próprio órgão oficial cobra, e tem os honorários do escritório também que assessora a gente, que redige o pedido todo, e a gente também tem um custo para isso. Então, todo o custo é passado para o departamento. É claro que, assim, a dependendo do departamento, se o departamento não tiver uma fonte de custeio para arcar com isso, a gente faz uma análise interna, vê o interesse, oportunidade, conveniência para a gente poder tá investindo, a PUC investir em cima dessa proteção, tá? Mas, regra geral, o departamento da onde a pesquisa se originou é que recebe para poder arcar com os custos.
Só observação. Tanto o departamento quanto a AGI, o investimento é da PUC. Pau a pau não tem jeito, tá? É só saber se está segregado num canto ou segregado no outro, só isso. Tem mais alguma pergunta? Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Isabela, sou pesquisadora do Instituto ECOA. Prazer te conhecer presencialmente. Já trabalhamos juntos, recomendo muito o serviço da Priscila e da Thaís, são super atenciosas. Mas eu queria tirar uma dúvida. Lá pelo Instituto ECOA, a gente tem muitos projetos de pesquisa e desenvolvimento que a gente faz software, né? Ah, só um adendo, eu sou do direito. Mas a minha pergunta é justamente jurídica, porque eu não tenho esse know-how de PI. E a gente sempre tem uma dúvida a gente já fez registros de software, mas a gente sempre tem uma dúvida se o que a gente faz também é patenteável. Ou se só pelo registro é uma proteção suficiente. E aí também tem uma questão de timing, né? Assim, você comentou, tem que ter uma certa maturidade, então... Mas também tem a questão do cronograma do projeto, que a gente tem que apresentar às vezes para as empresas. Então, qual é a sua recomendação, assim, da gente talvez apresentar para vocês alguma coisa que a gente está fazendo para vocês analisarem a possibilidade de patentear ou não? E, enfim, qual seria a sua recomendação para isso? Obrigada. Isabela, prazer te conhecer pessoalmente. Obrigada pela pergunta. Essa questão da proteção do software ela é bem discutida, né? Porque a gente sabe que a forma de proteger software é por registro, né, de programa de computador no NPI. Então, ele não é patenteável, né? E a gente sabe que é uma proteção, digamos assim, frágil, porque a gente protege o código-fonte. A gente não consegue proteger por registro de computador a funcionalidade do software, né? Então, qualquer outra pessoa pode desenvolver um software com a mesma funcionalidade que o seu, que ela não vai estar infringindo em direito nenhum, né? Você protege o código-fonte, protege aquele layout, aquele design, né? Agora, muita gente quer dar uma proteção mais forte para esse software e existe patente de software, né? Só que para um software ser patenteado, ele tem que cumprir os requisitos que a patente precisa para ser uma patente, né? O quesito novidade, aplicação industrial, atividade inventiva. Então, assim, é uma análise feita até pelo escritório, porque o software ele vai ser protegido na sua funcionalidade. É isso que a patente vai fazer. Vai proteger a funcionalidade desse software. Aí sim, ninguém vai poder fazer um software com a mesma funcionalidade que o seu. Mas para que isso vire uma patente, os requisitos têm que estar lá. E aí, tecnicamente falando, assim, eu não sou a pessoa mais gabaritada para falar sobre isso, mas eu preciso que esse software não seja simplesmente um programa qualquer de computador. Ele precisa estar embarcado num sistema, alguma coisa que realmente faça ele ser uma invenção, algo novo, tá? Mas é possível. E aí a minha recomendação é que assim que tiver algum software com esse viés, mesmo que ainda esteja nessa fase de concepção, que a gente já converse. Primeiro, para a gente poder fazer um estudo de viabilidade dessa patente. Se é possível ter uma patente e até ajudar a conduzir vocês a como trabalhar esse software para que ele possa ser patenteado. Vou fazer uma pergunta para a professora Camila, porque a gente sabe que é muito difícil esse empreendedorismo científico, né? Estamos falando aqui de cientistas, professores, pesquisadores, que têm toda a aula para dar, tem os alunos, né? Existem as atividades científicas, os congressos e tudo mais, e também procuram inovar. Então, a professora Camila, né, vamos dizer assim, que ela está na nata, né, de pesquisadores que conseguem chegar a um produto e que no nosso Brasil a gente precisa ampliar isso, a gente precisa melhorar isso, porque nós temos toda a capacidade, né? Nós estamos aí nos rankings pontuando fortemente na área científica e esse empreendedorismo científico dentro das instituições ainda precisa ser um pouco mais explorado. Então, eu queria te perguntar o que de retorno que você vê nisso? Você vê que é importante causar impacto, como você falou, né? Buscar um medicamento que pode ser muito mais barato para o Brasil, isso vai impactar muito mais as pessoas que precisam, né? Esse é outro lado do depósito de patente, né? Que a gente deposita também para proteger o nosso país, né? Proteger nossas inovações, para depois a gente não comprar aquilo que nós mesmos desenvolvemos, né? Então, como é o teu sentimento com relação a isso? Isso, né? A gente está contribuindo agora não é só para aquele artigo científico que uma comunidade vai, né, valer só, mas tentar contribuir para o país de alguma forma, né? Agora,
É claro que também tem que ter o outro lado, né? O país tem que investir também, né? Porque, por exemplo, esses compostos têm os testes iniciais, mas tem que continuar os testes em vivo para virar um produto. Às vezes vira 10 anos para virar um produto, precisa de investimento. Então precisa desse outro lado também, né? Que às vezes fica um pouco aquém aqui no Brasil, né? Sim, é importantíssimo. O investimento em ciência, tecnologia e inovação é muito necessário para dar conta de tudo, né? E aí, né, eu gostaria só de fazer uma pergunta final, porque a gente sabe que existe uma possibilidade de ganhos, né? De royalties que os pesquisadores podem receber quando uma tecnologia ela é desenvolvida e ela é ou transferida para uma empresa ou uma outra instituição, ou se ela chega no mercado por meio mesmo da comercialização que a agência viabiliza, né? Então, queria que você falasse um pouquinho como é que é essa política aqui na PUC. Então, hoje a PUC trabalha com uma portaria, não sei se todo mundo conhece, é a portaria 3099, que é a portaria que regula os direitos de propriedade intelectual que são desenvolvidos dentro da universidade. Então, como eu falei na apresentação, tudo que for desenvolvido dentro da universidade utilizando recursos institucionais da PUC é de titularidade da PUC, né? Então a PUC tem direito de expor sobre essa tecnologia e, no caso de uma exploração econômica, né, que os ganhos auferidos eles são divididos com os inventores, né? E na portaria, como é que funciona a nossa regra interna, né? Os primeiros 10 mil são do inventor, depois 30% do que passar desse valor também é do inventor, tá? E aí do saldo residual, que é depois já de distribuir para os inventores a parte deles e de pagar todas as despesas com manutenção e custos da patente, a gente distribui 15% para o centro e 15% para o departamento da onde a pesquisa se originou, né? Da onde o direito de propriedade intelectual se originou. Hoje é dessa forma que funciona, tá? A gente pensa em atualizar essa política, tá? Talvez em breve, mas hoje é ela que vigora. Então, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Procurem a agência de inovação, que eles estão preparados, né, para conversar sobre qualquer nível de maturidade, desenvolvimento, né, da tecnologia de vocês. E muito obrigada, boa tarde.